Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos. Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O que Pedro vai lançar? As redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Só até aqui, curva a sua cabeça. Senhor, Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um culto, por mais uma oportunidade de engrandecer o teu nome aqui nesse lugar. Que aquilo que o teu Espírito Santo já começou a realizar e a operar, o Senhor continue se manifestando, Pai. Senhor, me coloco na tua dependência, Senhor, porque tu sabes que sem ti eu nada sou, Pai. Senhor, que o Senhor venha ministrar uma palavra, Pai, capaz de transformar vidas aqui hoje, Pai, porque és tu, Pai, quem detém todo querer e todo realizar, em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, no texto que nós lemos, Jesus aqui ele está iniciando o seu ministério. Aqui, Cristo já tinha sido batizado, Cristo ele já tinha passado pelo deserto para ser preparado para o ministério. E aqui, Jesus já tinha começado a pregar. Jesus já tinha começado a levar o evangelho do reino às principais populações ali daquela região da Galileia. E nesse momento, Cristo então, ele se depara com uma grande multidão. E o texto vai dizer que a multidão o apertava, ou seja, o comprimia porque queria chegar mais perto de Jesus. Porém, Jesus não estava conseguindo levar a sua mensagem de uma forma que todos entendessem nesse momento. Então, ele está ali no lago, olha ao redor e vê 2 barcos. E aí, justamente, é o momento também que ele usa para comissionar 3 dos seus principais discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas hoje eu quero focar aqui na vida de Pedro. Pedro, ele era pescador. O que Pedro era? Pescador. Gravem essa informação. E como um pescador, né, Pedro ele estava ali após uma noite inteira tentando pescar, tentando justamente levar o seu sustento para casa, porque afinal ele vivia disso. Mas após uma noite inteira, será que Pedro estava feliz em ver o seu barco vazio? Após uma noite inteira intensa de trabalho, qual era o desejo de Pedro? Um barco vazio ou um barco cheio? Um barco cheio, evidentemente. Mas qual era a realidade de Pedro aqui? Pedro estava com o seu barco vazio. E no versículo 5, a gente vai conseguir entender a frustração de Pedro nas suas palavras. No versículo 5, a gente entende que Pedro ele está completamente desanimado, completamente frustrado diante do atual cenário. Mas para Pedro, aquele que era o pior cenário possível, era justamente nesse barco vazio, era justamente nesse cenário de frustração que Cristo entraria no barco de Pedro, meus irmãos. Ei, Pedro, você não pescou nada realmente.
Ei, Pedro, seu barco está vazio. Mas olha só quem está chegando aí. Olha só quem veio hoje aqui de manhã entrar no teu barco vazio, Pedro. O barco está vazio. A noite foi ruim, eu sei. Você não capturou, você não conquistou aquilo que você queria. Mas olha aí, o púlpito perfeito para Cristo entrar. Agora o barco vazio de Pedro vai se tornar púlpito para Cristo engrandecer o nome dele. Vai se tornar púlpito para Cristo levar a palavra dele. Pois é, Pedro, você não esperava. Era um barco vazio realmente. Estava vazio, mas estava vazio até Cristo entrar, até Cristo chegar, até a presença ocupar o barco estava vazio. Mas Cristo chegou. No pior cenário de Pedro, num cenário onde Cristo vai precisar expor o barco vazio de Pedro, num cenário onde aquilo que seria a pior noite de Pedro. Mas olha aí quem chegou pela manhã para ocupar o barco de Pedro. Querido, muitas das vezes a gente questiona Deus do porquê de certos vazios, do porquê de certas frustrações, do porquê de certas decepções na nossa vida, mas a gente esquece que todo vazio é um convite para Cristo entrar no nosso barco. O barco vazio de Pedro era tudo que Cristo precisava. Era tudo que Cristo precisava para entrar e transformar o cenário de Pedro, meus irmãos. Era só isso que Cristo precisava. O barco vazio de Pedro. Querido, Jesus só entrou no barco de Pedro porque estava vazio, como eu estou aqui reforçando com você, porque eu quero que você grave isso. Mas será que se o barco tivesse cheio, será que Cristo teria espaço para entrar no barco de Pedro? Se o barco tivesse cheio, será que Pedro estaria ali na praia? Será que ele teria encontrado Jesus nesse cenário? Aonde estaria Pedro, caso o barco não estivesse vazio? Aonde estaria Pedro se Jesus não estivesse ali para encontrar? Será que Jesus estaria aguardando ele na praia? Aonde estaria Pedro? Muitas das vezes, meus irmãos, Deus vai permitir com que certos vazios aconteçam. Muitas das vezes, Jesus vai precisar expor certos vazios, certas decepções, certas frustrações. Porque é aí que ele vai entrar. Porque é muito fácil a gente esconder os vazios dos homens. Mas e de Cristo? Conseguimos esconder algo daquele que sonda os corações e penetra no mais fundo da nossa alma? Eu amo 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17, o apóstolo Paulo vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Paulo aqui ele faz a comparação entre uma balança, aquilo que é leve, a nossa leve e momentânea tribulação que vivemos aqui nessa terra, em comparação com aquilo que tem um eterno peso de glória. Eterno peso, porque se Cristo está no barco, não importa a tribulação. Querido, se Cristo estiver no barco, vai produzir um eterno peso de glória. Não importa se alguém um dia te decepcionou, não importa a frustração de repente não conquistar aquilo que você queria, mas se Cristo estiver no barco, se prepare, porque o que está sendo produzido tem peso de glória sobre a tua vida. Então agradeça a Deus por todas as vezes que Cristo te encontrou diante de um barco vazio. E agora Cristo vê o barco e decide entrar no barco.
Mas agora que Cristo estava no barco, ele vai pregar para a multidão. E em determinado momento, Michele, ele vai virar para Pedro e vai liberar uma palavra. Ei, Pedro, vai para onde as águas são mais profundas e lança as tuas redes. Ah, Pedro era o que, meus irmãos? Pescador. Será que Pedro, como pescador experiente, será que ele não sabia que de repente pela manhã era o pior horário para pescar? Ainda mais depois de uma noite inteira frustrada, pescar pela manhã parecia loucura. Mas Pedro vai dizer: sob a tua palavra eu lançarei as redes, porque eu entendi que uma palavra me foi liberada. Eu entendi. Quem foi que liberou essa palavra? Foi aquele que me encontrou no meu barco vazio. Meu Deus. Ah, meus irmãos, a diferença é que Pedro na noite anterior pescou sem direção. Pedro na noite anterior pescou sem Cristo no barco. Mas agora existe uma palavra liberada. Agora existe direção. E agora existe presença. Existe Cristo no barco de Pedro. Agora Cristo tocou o barco de Pedro e toda a ausência está sendo suprida pela presença. Todo vazio, meus irmãos, está sendo preenchido pela glória de Cristo no barco. Pedro volta. Só que agora, Pedro, que uma hora estava no raso, agora vai lá para o profundo. Ei, Pedro! Não é no raso que eu quero você pescando, eu quero você no profundo, Pedro. Lança as tuas redes no profundo, porque é lá que você vai encontrar o que você busca. Porque, Pedro, não adianta buscar no raso aquilo que você só vai encontrar na profundidade. Meu Deus, irmãos. Pedro agora vai entender que não dava mais para ele permanecer no lugar que ele estava. Não dava mais para permanecer. E agora é que vem a diferença, porque agora Pedro, ele vai estar com a direção certa. Pedro vai estar ali debaixo da palavra daquele que poderia transformar completamente o cenário dele, meus irmãos. E a palavra liberada para Pedro era: ei, Pedro, tente outra vez. Não deu certo, né, Pedro? Eu sei, a noite foi difícil, você não pescou nada. Você se frustrou. Realmente você passou vergonha, Pedro. Mas agora tenta de novo. Mais uma vez, só que agora me leva junto com você lá para esse profundo. Leva junto com você aquele que liberou a palavra. Porque, irmãos, existem palavras liberadas sobre a vida de cada um aqui hoje. Só que agora que Cristo já liberou uma palavra para a tua vida, vá para o profundo. Vá para o profundo. Vá para o profundo, querido. Eu amo Ezequiel 47. Esse texto mexe com a minha estrutura. Esse texto mexe comigo porque é o momento que o profeta Ezequiel vai ter uma visão. Nessa visão, ele está diante de um rio. E esse rio, ele vai descer do lado direito do templo. Querido, quem é que está ao lado direito do trono? Quem é aquele que está sentado ao lado direito de Deus? O próprio Cristo. E nessa visão, Ezequiel é levado diante desse rio e existe um homem com ele. E esse homem vai medir mais 500 metros a cada passo que Ezequiel dá.
E Ezequiel, inicialmente, que estava ali com as águas nos tornozelos, anda mais uma vez. E agora as águas estão nos joelhos. Anda outra e as águas estão pelos lombos. E novamente quando ele anda, ele é tomado pelo rio. Ele é tomado de tal forma que ele não consegue mais tocar o chão. Os pés dele não estão mais no chão. Ele é completamente envolto pelo rio, porque agora esse rio se tornou profundo na vida de Ezequiel. Agora o homem o levou ao profundo, meus irmãos. E eu amo esse texto, porque assim como Pedro, o homem que estudando a gente entende que é Jesus, ele convida Ezequiel a caminhar mais uma vez, a caminhar em direção ao profundo, assim como Jesus faz aqui com Pedro. Ei, Pedro, lugar de discípulo é no profundo. Pedro, você, Tiago e João, lancem as redes lá no profundo. A multidão vai ficar aqui na margem. Vai ficar. Depois vocês vão voltar para lá para vocês irem em direção à multidão. Mas primeiro, eu quero vocês lá no profundo. Meus irmãos, é justamente no profundo onde é o local da dependência. É justamente no profundo que existe o milagre, porque é nesse momento que os teus pés não tocam mais o chão. É nesse momento que não depende mais de você. É nesse local de profundidade que o teu milagre está te esperando. Mas mais do que isso, não é só o teu milagre, mas é Cristo que está te esperando. É porque é no profundo que é local de intimidade. É no profundo que a fé de Pedro vai ser testada. É no profundo que Pedro vai experimentar do rio sobre a vida dele. Pedro, se você soubesse que no dia seguinte da tua pior noite, a brilhante estrela da manhã viria na tua direção para te levar ao profundo. Pedro, se você soubesse que esse cenário te levou a encontrar Cristo. Pedro. E um último detalhe aqui. É que agora Cristo, ele já tratou do barco, já tratou da ausência de direção de Pedro, e agora Cristo vai precisar tratar do último ponto desse texto. Quando Pedro obedece, ele vai lançar as suas redes. Uma vez que a palavra liberada se cumpre, uma vez que a promessa de Cristo se concretiza na vida de Pedro, ele quase não suporta o peso da bênção. O texto é claro em dizer que as redes se rompiam. Diante do peso da bênção, as redes começam a se romper. Diante do profundo, as redes começam a se romper. E o que está acontecendo aqui? Por que as redes se rompem? Quando Cristo, no versículo 2, encontra com Pedro, Tiago e João, o texto vai dizer que eles tinham desembarcado dos seus barcos e estavam lavando as redes. Isso era uma prática muito comum, porque afinal, após cada pesca, as redes se sujavam. E muitas das vezes, enquanto eles lavavam essas redes, eles precisavam remendar os furos que aconteciam nessas redes. Então, era esperado que as redes já estivessem gastas, que as redes já tivessem mais velhas. Até porque, naquela época, produzir uma rede completamente nova era muito mais difícil.
era muito mais demorado. E como um sustento diário, muitas das vezes os pescadores não tinham esse tempo para esperar a rede nova ficar pronta. E aí Pedro leva suas redes velhas para o profundo. E agora Pedro, ele vai levar aquilo que é velho para o novo que Cristo está liberando sobre a vida dele. Ah, queridos, rede velha não sustenta milagre. Não adianta. O velho não comporta o novo. Nesse mesmo capítulo 5, a partir do versículo 36, não precisa abrir, mas Cristo, ele vai começar a fazer uma comparação entre a veste velha e a veste nova, entre o odre velho e o odre novo. E ele vai dizer que a veste velha não adianta colocar um remendo novo, porque senão vai rasgar. Não adianta tentar colocar um vinho novo num odre velho, porque senão o odre se estraga e o vinho se desperdiça. Querido, Cristo não está disposto a desperdiçar nada. Leve tuas redes novas quando Cristo te direcionar. Pedro estava acostumado com o natural, meus irmãos. Peixe pequeno, pouco peixe, dias bons e dias ruins. Só que no profundo, querido, no profundo existe o sobrenatural. No profundo, Pedro vai ter a maior pesca da vida dele, meus irmãos. Então não espere o natural. Quando você pisar no profundo, quando você imergir, não espere as tuas expectativas humanas. Conte com as expectativas do céu para a tua vida, querido. Quando Cristo te direcionar, leve as tuas redes novas. Redes que não vão se perder no processo. Redes que vão sustentar o teu milagre, querido. Redes novas para um capítulo novo, para um chamado novo, para um tempo novo sobre a tua vida. Esteja pronto para quando Cristo te direcionar. E agora eu queria falar aqui um pouco sobre o tema da mensagem. Mateus, consegue colocar para mim o tema da mensagem, por favor? Cristo vai mexer com a tua estrutura. Cristo precisou mexer na estrutura de Pedro para poder transformar a vida dele. Cristo precisou mexer, Cristo precisou expor o barco vazio, a rede velha, a falta de direção e de profundidade de Pedro, para chegar agora no versículo 8. No versículo 8, meus irmãos, Pedro, ele finalmente entende quem Cristo é. No versículo 8, ele vai entender o contraste entre a santidade de Cristo e entre o pecador que ele é. Pedro vai entender o quão dependente da presença de Cristo ele é. No versículo 8, Pedro vai se prostrar diante de Cristo. Pedro vai se rasgar diante de Cristo. E ele vai entender o que Cristo fez na vida dele. Diante do milagre, Pedro vai virar para Cristo e vai se dobrar perante ele. Diante do milagre, Pedro vai largar tudo para trás, incluindo o milagre, e vai seguir Cristo. E aqui eu encerro. Cristo vai mexer com as nossas estruturas, porque Ele precisa expor aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser tocado por Ele, aquilo que precisa ser preenchido pela presença dEle. E aqui eu encerro. Queria chamar o pastor Mauro.